Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, eu estaria aqui resolvendo junto com vocês algumas questões do TD que eu vou postar para vocês, que eu postarei para vocês, sobre regra de 3 simples, tá? Nós vamos explorar aqui uma atividade para calcular relações entre grandezas direta e inversamente proporcionais. Então, lápis e caneta na mão e vamos iniciar aqui a nossa correção. Na primeira questão, nós temos aí o seguinte. Na embalagem de certa barra de chocolate, consta que em cada 100 gramas de chocolate há 18 gramas de açúcar. Júlio comprou uma barra de 250 gramas desse chocolate. Quantos gramas de açúcar contém essa barra que Júlia comprou? Pessoal, antes de sair resolvendo o problema, vocês deverão fazer uma análise se aquele problema se trata de proporção direta ou de proporção inversa, tá? Se a cada 100 gramas de chocolate nós temos 18 gramas de açúcar, quanto mais chocolate comprar, né, mais açúcar nós teremos. Então nós temos aí uma razão, proporção direta, né? Quanto maior a quantidade de chocolate, maior a quantidade de açúcar, tá? Na hora de montar essa proporção, super importante também, nós podemos fazer o seguinte, ó. A cada 100 gramas de chocolate, nós temos 18 gramas de açúcar. Então, com 250 gramas de chocolate, nós teremos quantos gramas de açúcar? Observe que a massa do chocolate fica numa razão só e a de açúcar também em uma única razão, tá? 100 está para 250, assim como 18 está para x. Resolvendo isso aqui fazendo meio pelos extremos, 100 vezes x dá 100x, 250 vezes 18 dá 4.500. Esse 100 que está multiplicando o x vai passar dividindo o 4.500. X igual a 4.500 dividido por 100, né? Dá para cancelar dois zerinhos daqui com dois zerinhos daqui. Então, nós teremos 45 gramas de açúcar, tá? O item correto é o item B. Na segunda questão, Margarida gastou 10 kg de limão para fazer 30 litros de limonada. Mantendo essa proporção, quantos litros de limonada Margarida poderá fazer com 50 kg de limão? Bom, vamos lá. Quanto mais limão, né, mais limonada nós teremos. Isso quer dizer que se trata de grandezas diretamente proporcionais, tá? Com 10 kg de limão, dá para fazer 30 litros de limonada. Com 50 kg de limão, nós podemos fazer quantos litros de limonada? Fazendo meio pelos extremos, 10 vezes x dá 10x, 30 vezes 50, 1.500. Esse 10 que está multiplicando x vai passar dividindo. 1.500 dividido por 10 é só cancelar um zerinho aqui de cada, né? E nós vamos ter 150 litros de limonada. Resposta correta é o item D. Facinho, né, pessoal? Na terceira questão, com velocidade média de 60 km por hora, um automóvel gastou 3 horas para percorrer o trajeto entre duas cidades. Aumentando a velocidade média desse veículo para 90 km por hora, qual seria o tempo gasto para percorrer o mesmo trajeto? Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte. A 60 km por hora,
Um automóvel consegue percorrer um determinado trajeto em 3 horas. Se ele aumentar a velocidade para 90 km por hora, ele vai gastar mais tempo ou vai gastar menos tempo? Né? Se ele aumenta a velocidade, o tempo diminui, porque ele vai mais rápido. Tá? Isso quer dizer que velocidade e tempo são duas grandezas inversamente proporcional. Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo gasto para percorrer um determinado trajeto. Tá? Então, a princípio, a gente pode até montar a nossa proporção da seguinte maneira. Com 60 km por hora, ele faz um percurso em 3 horas. A 90 km por hora, ele vai fazer esse percurso em quanto tempo? Velocidade abaixo de velocidade, tempo abaixo de tempo. Só que do jeito que está aqui, você não pode fazer meio pelos extremos, tá? Por que não, professor? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então você vai ter que inverter uma das duas razões. Ou a razão entre a velocidade, ou a razão entre o tempo. Tá bom? Super importante isso, antes da gente resolver qualquer problema com grandeza que seja inversamente proporcional. Tá? Que eu vou inverter aqui? Vou inverter a velocidade. Ao invés de 60 por 90, vou inverter o tempo. Tá? Ao invés de 3 sobre x, eu vou fazer x sobre 3. Fazendo meio pelos extremos, 90 vezes x, 90x. 3 vezes 60 dá 180. Esse 90 que está multiplicando vai passar dividindo, 180. X é igual a 180 dividido por 90. Dá para cancelar um zerinho aqui de cada, né? 18 dividido por 9 dá 2. Isso quer dizer o seguinte, quando ele aumentar a velocidade para 90 km por hora, ele vai conseguir fazer esse trajeto em 2 horas. Ou seja, é um tempo menor do que o anterior, que era de 3 horas. Tá bom, turma? 8ª questão. Em uma fábrica são produzidas 5 peças a cada 40 segundos. A tabela a seguir mostra a quantidade de peças que são produzidas em termos de quantidade de segundos. Nós temos aqui 5 peças em 40 segundos, 10 peças em 80 segundos, 15 peças em 120, 20 em 160, né? E assim por diante. Tá? Depois de 10 minutos, a quantidade de peças produzidas é... Esse é um tipo de questão, turma, fácil de resolver. A única observação que a gente tem que fazer aqui é com relação às unidades. Em especial, a unidade de tempo. Observe que a quantidade de peças aqui tem o tempo em segundos. E ele pergunta depois de 10 minutos a quantidade de peças produzidas. Tá? Então, quando vocês forem montar a proporção, vocês podem fazer o seguinte. 5 peças são produzidas a cada 40 segundos. Em 10 minutos, ou seja, em 600 segundos, a gente sabe que um minuto corresponde a 60 segundos. Então, 60 vezes 10 dá 600. Em 600 segundos serão produzidas quantas peças? E a razão aqui, no caso, a proporção ela é direta, né? Quanto maior o tempo, maior a quantidade de peças, tá? 40 vezes x dá 40x. 5 vezes 600 dá 3.000. O 40 que está multiplicando vai passar dividindo 3.000. Cancela um zerinho com um zerinho daqui. 300 dividido por 4 dá 75. Isso quer dizer que em 10 minutos serão produzidas 75 peças. Tá? 14ª questão. Em uma agência bancária, havia 6 máquinas iguais
destinadas à contagem de cédulas, que juntas contavam determinada quantidade de cédula em 300 minutos. Então, 6 máquinas contam uma determinada quantidade de cédulas em 300 minutos. Foram instalados nessa agência novas máquinas de contagens iguais às antigas. Com isso, todas as máquinas de contagem dessa agência juntas passaram a contar em 120 minutos essa mesma quantidade de células, ou seja, o tempo caiu de 300 para 120. Pergunta: quantas novas máquinas foram instaladas nessa agência bancária? Tá? Primeiro, esse nosso problema trata-se de proporção inversa. Por quê, professor? Quanto maior o número de máquinas, quanto mais máquinas tivermos, menor será o tempo de contagem das cédulas, tá? Então, se 6 máquinas conseguem contar uma determinada quantidade de cédulas em 300 minutos, para que essas cédulas sejam contadas em 120 minutos, nós precisamos de quantas máquinas? Tá? Lembrem que eu falei que isso aqui é proporção inversa. Então, nós vamos ter que inverter uma das duas grandezas. Nesse caso aqui, eu inverti o número de máquinas. Tá? X para 6 e 300 para 120. Fazendo o meio pelos extremos, 120 vezes x dá 120x. 6 vezes 300 dá 1.800. O 120 que está multiplicando vai passar dividindo. X é igual a 1.800 dividido por 120. 1.800 por 120 dá 15. Para os mais avexados, né, vão correr e vão marcar o item C como a resposta correta. Tá? A minha orientação, a minha dica é a seguinte: antes de saírem marcando os itens, verifiquem a pergunta, voltem à pergunta do item, tá? Quantas novas máquinas foram instaladas nessa agência bancária? Ou seja, na agência já tinham 6. Para fazer a nova contagem de cédulas, nós temos 15. Então, para determinar a quantidade de novas máquinas, né, nós vamos diminuir 15 menos as que já tinham, que eram 6. 15 menos 6 dá 9. Então, na verdade, o item correto é o item B. Tá? Então, tenham cuidado na hora de marcar o item correto. Tá ok, turma? Essa foi a nossa aula. Espero que ajudem a vocês a resolver aí o TD que nós temos, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.